Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Cláudio Saldanha, especialista em gestão de pessoas. Estou aqui para trazer para vocês mais um assunto interessante da área de pessoal, relacionado principalmente à folha de pagamento. Vamos falar hoje sobre a nova tabela do INSS, da contribuição previdenciária de 2022. Tivemos o reajuste agora no dia 20, já era esperado desde o dia 1º, gerou um pouquinho aí de confusão para quem teve que fazer rescisão, os processos normais, mas todo ano a gente tem esse atraso aí do governo para ele fazer os reajustes dos benefícios, né? Fazer a previsão e tudo mais. Então saiu a tabela agora no dia 20 e eu vou falar para vocês dessa tabela e mostrar para vocês o cálculo e o valor máximo da contribuição hoje, ok? Então vamos lá. Ah, não se esqueça, clica aí, se inscreva no nosso canal e clica no sininho também para ficar atento às notificações sobre novos vídeos, ok? Se quiser se tornar um especialista, se consagrar no mercado, a Staff Cursos tem o curso ideal que vai transformar você no especialista em departamento pessoal, ok? Seja no prático, seja no informatizado, seja no presencial, seja no informatizado. Os cursos são práticos, são objetivos, são rápidos e são idênticos, ok? Então vem para Staff Cursos que é só sucesso. Então vamos lá, pessoal, vamos falar dessa tabela do INSS de 2022, ok? Estamos aqui com a tabela da contribuição previdenciária de 2022. Tá no Tá na portaria de 17 de janeiro de 2022, que foi publicado em 20 de janeiro. Então vocês têm aqui, ó, tabela de contribuição de segurado-desempregado, empregado doméstico, trabalhador avulso para pagamento de remuneração a partir de 1º de janeiro de 2022. Essa tabela se refere apenas à contribuição do segurado, ok? O empregador tem outras regras de contribuição, tá bom? E tem que verificar também a classificação tributária dele também, para ver se ele está inserido em algum programa aí de renúncia fiscal, seja o Simples, seja a desoneração da folha, ok? Mas no que se refere à contribuição do segurado, do trabalhador, a tabela atual é essa aqui. Tivemos também a alteração da cota do salário família, está aqui no artigo 4º, a cota de salário família, segundo, quarto, a cota de salário família passou para R$ 56,00, ok? E 47 centavos para os segurados que tiverem uma base de cálculo da Previdência ou um salário contribuição de R$ 1.655,98, ok? Então, a partir de janeiro, para cada filho até 14 anos ou inválido, desde que o segurado tenha o salário de contribuição ou base de cálculo para o INSS de R$ 1.655,98, ele vai receber R$ 56,47 por dependente. Então vamos falar da tabela novamente, voltar ela aqui. Então, o salário contribuição, se ele estiver até 1.212, o trabalhador vai contribuir com 7,5% dessa base. Salário contribuição é como a Previdência chama a base de cálculo do INSS do segurado. Para a gente que faz folha, esse salário contribuição é a base de incidência do INSS do segurado, ok? Agora tem diferença porque tem umas decisões do STF aí que colocaram alguns tipos de rubricas com incidência apenas para o empregado e não mais para o empregador. Salário maternidade, por exemplo. Então, lá no contra-cheque, a base de cálculo INSS do trabalhador, ou chamado salário de contribuição, for até 1.212, 7,5%. Até 2.427,35, 9%. Até 3.641,03, 12%. Até 7.087,22, 14%. Porém, é preciso entender que desde 2019, com a reforma da Previdência, essa tabela ela é progressiva. Então eu tenho aqui ó, a minha tabela de cálculo que eu uso nos nossos cursos presenciais e online, que ela traz essa regra de cálculo progressiva, ok? Que está lá no artigo 28 da emenda constitucional de 2019, 103 de 2019,
no parágrafo 1º. Vou até mostrar para vocês quando ela fala de progressiva. Tá aqui, ó. Lá no artigo 28, parágrafo 1º, ele vai dizer, ó, as alíquotas previstas no CAPT serão aplicadas de forma progressiva sobre o salário e contribuição do segurado, incidindo cada alíquota sobre a faixa de valores compreendida nos respectivos limites. Então, para quem não sabe calcular ainda de forma correta a tabela progressiva do INSS, vou explicar aqui novamente, porque tem gente que usa essas tabelas de sites, ó, tô com um site aqui da quarta.com.br, onde eles criaram uma dedução, ó, para o cálculo, só que essa dedução não existe na tabela oficial, você acabou de ver isso aqui, ó. Então, quando a pessoa vai consultar essa tabela na legislação, que é essa própria portaria, não encontra essa parcela deduzir e fica um pouco perdido. Então, vou explicar novamente para você se situar e entender e até poder explicar para o seu empregado, ok? Então, vamos lá, ó. Aqui, de 0 a 1.212 é a primeira faixa, onde eu vou aplicar 7,5%. Essa faixa, do início ao fim, ela tem um valor compreendido de 1.212. De 0 a 1.212 existe um valor de 1.212. De 1.212,01 até 2.427,35, se eu subtrair 2.427,35 por 1.212, eu vou encontrar uma faixa de valor de 1.212,35. A terceira faixa, de 1.427,36 até 3.641,03, onde eu vou aplicar 12%, existe uma faixa de valor de 1.213,68. Então, se eu subtrair esse valor, vou fazer um teste aqui, ó. Subtrair esse valor, 3.641,03 menos 2.427,35, por que 35? Porque o 36 entra, então 1.213,68. Então, na terceira faixa, do início ao fim, eu tenho um valor da faixa de 1.213,68. E na última faixa, eu vou ter um valor entre 3.641,04 até 7.087,22, onde eu aplico 14%. Eu tenho um valor compreendido aqui, ó, 7.087,22 menos 3.641,04. Eu tenho 3.446,19. O que a legislação diz? Que se o valor que eu tenho para ser aplicado nessa tabela, vou botar aqui 5 mil reais. 5 mil reais. Ó, 5 mil reais eu coloquei aqui. Esse aqui é o limite do salário de contribuição, que é o máximo da última faixa. E os meus 5 mil reais, ele foi distribuído dentro dos limites de cada faixa. Então eu tenho 5 mil, ele é maior do que o valor da primeira faixa, então deixei 1.212 aqui, sobrou 3.788. Nessa primeira faixa aqui, sobre os 1.212 que eu coloquei aqui da faixa, eu apliquei 7,5%, então eu encontrei R$ 90,90. Sobrou 7.888. Do que eu apliquei nessa primeira faixa, sobrou 3.788. 5 mil menos 1.212, 3.788. Fui para a segunda faixa. O saldo que eu tenho aqui, 3.788, é maior do que o 1.215,35. Então, eu já deixo o 1.215,35 aqui para ser usado nessa faixa e sobra um saldo de 2.572,65. Sobre essa faixa aqui, ó, 1.212, 1.215,35, que é o limite da faixa, eu apliquei 9%, 109,38. Sobrou para aplicar na próxima faixa, então 5 mil menos 1.212, 3.788, menos 1.215 que eu deixei nessa faixa, sobrou 2.572,65. E vou aplicar ele na terceira faixa. Esse saldo aqui ainda é maior do que a terceira faixa, então vai sobrar valor ainda para a última faixa. Apliquei aqui o limite da faixa, ok? E ainda sobrou 1.358,97. Então deixei 1.213,68 aqui e apliquei 12% sobre ele. Sobrou, deu 145,64, tá vendo? Então sobre o que eu deixei aqui nessa faixa, 1.213,68,
apliquei 12%, 145,64 e sobrou 135,897. Ficou ele aqui, ó. Ele não é maior do que o da última faixa. Se fosse, ia parar aqui em 3.446,19, mas só tem um saldozinho de 1.358,97. Eu apliquei os 14% e deu 190,26. Somando todos esses valores da aplicação, eu tenho um resultado de 536,18. Então, o que é a tabela progressiva da Previdência? Eu pego esses 5 mil e vou distribuir ele nos limites das faixas, ok? E sobre cada faixa eu vou aplicando o seu limite. Sobre os limites aqui de cada faixa, eu vou aplicando o percentual do seu limite, ok? Então, se vocês verem a diferença, ó, se eu pegasse apenas 5 mil e jogasse vezes 14%, ó, daria R$700. Na tabela progressiva, deu 536,18, ok? Porém, o teto aqui, o limite de contribuição é 7.087. Então, se eu botar R$10.000 aqui, ó, ele não vai contribuir mais do que o limite da faixa, que é 828,39. Fiz um ajuste aqui só para esse resultado não ultrapassar do limite da faixa. Então vocês vejam, ó, se eu tiver aqui 7087,22, deu o mesmo valor agora. Ele está usando o limite da faixa. Se passar, ele vai usar o limite como referência. Então, se eu botar aqui R$15.000, 828,39. Se eu botar aqui R$5.000, 536,18. Então, essa é a nova tabela da Previdência Social. O limite máximo de contribuição agora do contribuinte é 828,39 a partir de 1º de janeiro. Então você tem que usar essa tabela para sua folha de pagamento, para as férias nesse mês e para as rescisões desse mês. Todos os processos de folha desse mês tem que usar essa tabela da competência janeiro, ok? E a tabela progressiva trabalha dessa forma, para que você não tenha incidência do percentual inteiro sobre a base. Isso aqui foi uma negociação feita lá na reforma previdenciária que deu uma reduzida aí no valor que seria descontado do trabalhador, ok? Essa planilha aqui também, ela tem uma planilha automática, ela também tem a parte do imposto de renda. Então aqui embaixo ele já calcula o imposto de renda automático, a depender da base que está aqui em cima, que geralmente é a mesma para o imposto de renda, ok? Então isso que eu queria dizer para vocês. Até a próxima. Não se esqueça, essa tabela está vigorando agora a partir de janeiro e deve ser usada na folha. E não se esqueça, quer se tornar um especialista em departamento pessoal, quer se consagrar no mercado, vem para Staff Cursos. Um abraço, até a próxima.